Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda aula, mas para eventualmente quem ainda não assistiu a primeira aula, vou fazer aqui uma breve apresentação novamente. Meu nome é Gerard Menezes, sou contador como você, também sou advogado, também exerci durante a minha carreira pública várias funções, como contador em município, no município do Guarujá, no estado de São Paulo pela Fundação Procon e também no governo federal na Advocacia Geral da União. E atualmente, desde 2013, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Paraná, onde também ali tenho uma especialidade de ciências contábeis e trabalhando sempre em várias áreas, transferência voluntária, mas primordialmente ali também sendo um dos auditores ali responsáveis por fiscalizar licitações e contratos. E quantas vezes nós nos deparamos com contadores do outro lado, no sentido dos eventuais fiscalizados. Então, para você, esse curso aqui, ele traz um repente também de tentar trazer para você uma linguagem técnica, mas é uma linguagem também simples, no sentido que você possa compreender a nova legislação. Porque a nova legislação, ela veio para mudar. Ela veio mudar a realidade de muitos órgãos que até então, anteriormente, tinham lá a Lei 8666. Aliás, dá até para discutir o seguinte: quem é mais antigo, que teve o uso ali da 8666, a gente fala um número bestial, na realidade a gente meio que perdeu esse tipo de situação e agora nós temos a Lei do Dia da Mentira. Por que a Lei do Dia da Mentira? Sabe quando foi promulgada a nova lei de licitação, pessoal? 1º de abril. Então, sai uma piada, acabou entrando outra. Brincadeiras à parte, é uma lei muito séria. A 14133, em que pese que alguns, elas entendam que, por exemplo, alguns doutrinadores, quando saiu a nova lei, discutiram, nossa, é mais do mesmo. Ao contrário, se quando você lê a 14133, você vê muitos instrumentos que de fato vão aperfeiçoar a administração pública no sentido que possa ali, de fato, trabalhar com maior profissionalismo. Isso recai para nós enquanto contadores. Então, nós vamos discutir nesse texto, continuar falando sobre o contrato, nós vamos falar um pouco sobre garantias, que é importante para registrar na contabilidade, e também a questão do pagamento, que nós vamos começar nessa aula e terminar na terceira aula. Então, vamos aqui conosco, continuando esse tipo de explanação, ok? Lembrando também, pessoal, para quem queira, no site do Tribunal de Contas, nós temos lá o Manual de Licitações. Logicamente que o livro, o Manual de Licitações, ele tem ali uma relação com a lei antiga de licitação, também com a lei de pregão, mas também existem muitas decisões que estão lá enquanto jurisprudência. E nesse sentido, nós podemos trazer a breve adaptação aos tempos presentes. Ok? Bom, vamos lá. Então, continuando o nosso curso aqui do contador e a lei número 14.133 de 2021, eu queria discorrer com vocês a questão do controle dos contratos, mas primordialmente nessa situação da dispensa de licitação. Lembrando, né, desde lá de 93, nós já tínhamos ali a previsão da dispensa de licitação. E qual que era a problemática da dispensa de licitação? Porque nós tínhamos lá aquela questão dos o valor que era limitado, por exemplo, a R$8.000. Então vejam que aquele valor de R$8.000, ele nunca aumentava, nunca aumentava. E aí nós tivemos uma mudança na última década, que esse valor ele aumentou. E, pessoal, no período que eu trabalhei no governo federal, nós tínhamos lá estudos com relação a isso. E eu lembro do estudo que conseguiu provar que determinadas dispensas de licitação, elas custavam até mais caro do que a própria contratação. Existiam contratações que você tinha um preço médio de R$21.000 em custo. Quando eu digo custo, você tem publicação, você tem dedicação dos funcionários. Imagine uma licitação, uma dispensa de licitação, quantas pessoas trabalham? Coloque lá uma planilha para verificar a hora trabalhada desse cidadão, dessa cidadã. Então, nesse sentido, a contratação ela tem que ser eficiente. O que é eficiência mesmo? Custo versus benefício. O custo que eu vou ter
tem que ter um benefício maior. Então, era uma grande discussão que existia à época. Puxa, como é que eu vou contratar uma dispensa por um valor tão ínfimo quanto era de R$8.000? Depois, logicamente, isso aumentou pela antiga legislação. E agora, na 14133, felizmente, nós não vamos ter essa problemática. Por quê? Lá em 2021, nós temos dois limites, que está no artigo 75, inciso 1 e inciso 2. Artigo 75. É dispensável a licitação, inciso 1, inciso 1º, no caso de obra e serviço de engenharia ou serviço de manutenção de veículo automotor, até R$100.000. Aí você, com um aluno mais atualizado, uma aluna mais atualizada, você vai falar o seguinte: espera aí, professor, você está falando um valor que já é passado. Realmente, se nós pegarmos o decreto, por exemplo, agora, em 2024, momento de gravação desse curso, nós temos o decreto 11.871, que prevê uma atualização. Mas, professor, em 2024, quando a lei ficou obrigatória para todos os entes, é que teve essa atualização? Não. Felizmente, nós estamos tendo decretos de atualização todo final de ano, independente da gestão. Nós tivemos uma gestão anterior da Presidência da República, temos uma atual e decreto de atualização monetária. Isso dá mais segurança para quem vai, digamos, licitar, dá uma segurança para quem vai dispensar, porque sabe exatamente ali a questão do valor. Agora, não é porque vai fazer dispensa, é que de fato, eu vou fazer dispensa, não preciso ter planejamento. Precisa ter planejamento, sim. Vieram aí alguns doutrinadores, né, alguns palestrantes, discorrer o seguinte: não, agora o Instituto da Licitação não é mais necessário, porque a depender do tamanho do município, nós vamos ter mais dispensa. Cuidado, em que pese que você tenha a opção, enquanto órgão, de efetuar a dispensa e licitação, você precisa ter planejamento. E o planejamento, qual que é o instrumento? O instrumento, nós estamos falando que é o PCA, o Plano de Contratações Anual. Então, tem que ter, se eminentemente você pretende contratar dispensa e licitação, isso também tem que ser planejado. Ok? Bom, com relação aos valores de obras, serviços de engenharia de forma originária, já disse, mas também temos os outros, que são os outros serviços e compras, que limitado ali a R$50.000. Mas, professor, você falou que tem um decreto aí de atualização. Esse decreto, atualmente, nesse ano que nós estamos gravando aqui em 2024, é o decreto 11.871, de 29 de dezembro de 2023, que ele atualizou os valores previstos na própria lei de licitação, a 14133. E no que interessa para nós, esse decreto, ele, digamos, atualizou, ele não aumentou, atualizou. Com relação à situação que nós temos de, voltando ali, a obras, serviço de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores, nós temos ali um valor de, hoje, de R$ 119.812,02. Agora, no que pertine ali a situação que nós temos também de outros serviços e compras que anteriormente era o que, de R$50.000, agora nós temos R$ 59.906,02. Mas cuidado com as ideias de eventualmente, puxa vida, agora eu vou contratar tudo por dispensa de licitação, porque dispensa tem uma forma mais ágil, etc. Cuidado, por exemplo, nós temos a dispensa eletrônica. A dispensa eletrônica, assim, para quem conhece a dispensa eletrônica, nada mais é do que digamos assim, um pregão. Então, assim, também tem a sua particularidade no sentido de competição. Então, cuidado, é o que a gente pede a você nesse sentido, ok? Continuando o artigo 75, ele prescreve o seguinte: parágrafo primeiro, para fins, digamos, da aferição, né, desses limites, eu considero, primeiro, então assim, deve, não é que pode, tá, gente? Então, você que está do outro lado, você precisa fazer esse controle. Esse controle, quem vocês acham que dentro de uma sistemática do órgão que vocês trabalham, também pode ser chamado a organizar? Eu não tenho dúvida que a própria contabilidade. Deve ser observado o seguinte: o somatório do que foi despendido no exercício financeiro,
pela UG, pela unidade gestora. Também deve, obrigatório, o somatório da despesa com objeto da mesma natureza, digamos, relacionando ali aqueles relativos às contratações no mesmo ramo de atividade. E aí, o que nós temos que compreender é, professor, o que é ramo de atividade? É para isso que existe a regulamentação. Se você regulamentar isso, veja, você não vai simplesmente inventar uma normativa. Ao contrário, você vai interpretar através de uma regulamentação essa situação. A gente vai falar sobre isso utilizando, na minha visão, o melhor exemplo que é o governo federal. Mas existe uma exceção também, porque aqui nós não temos apenas colegas do governo federal, contadores, né, dos governos municipais e estaduais, nós temos também contadores da área privada. E também nós temos contadores aqui que trabalham em consórcios públicos, que trabalham também em autarquia e fundação qualificada como agência executiva. Para essas entidades, os valores são duplicados, ou seja, em dobro. Então não é basicamente como seria para um outro tipo de órgão, como Prefeitura, Estado, União e Distrito Federal, logicamente. E aí eu trago aqui uma reflexão do professor Marçal, tá? Inclusive nós indicamos aqui como uma leitura, nós podemos indicar aqui inclusive outros livros, mas o professor Marçal é uma das situações assim que quem trabalha com licitação basicamente bebe dessa fonte também de interpretação. Inclusive o professor Marçal também digamos assim, é originário aqui do nosso estado. No que pertine, tá? Abre aspas, os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 75 determinam requisitos cumulativos, somatórios, determinam requisitos cumulativos. Impõe o somatório dos valores expendidos no exercício financeiro pela mesma unidade gestora, tornando em vista as despesas realizadas com objetos da mesma natureza. Considera-se com objetos da mesma natureza aqueles relativos a contratações do mesmo ramo de atividade, fecha aspas. O que nós temos que ainda compreender veja, eu vi na lei isso, eu vi um comentário de um doutrinador, mas eu também preciso compreender a aplicação prática disso. Aí eu trago para vocês uma instrução normativa do governo federal. A instrução normativa SERGES MGI número 8, de 23 de março de 2023, que lá em seu artigo 4º, parágrafo 2º, fixou o seguinte. Parágrafo 2º. Considera-se ramo de atividade a linha de fornecimento registrada pelo fornecedor quando do seu cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que é o SICAF, é o sistema lá da Administração Pública Federal. Inclusive, pessoal, o SICAF, eu sugiro para quem não use, utilize. Ele é muito bom, tá? Imagine que você tem problemas para poder pedir ao seu fornecedor que ele entregue as certidões, porque são várias certidões. O SICAF, numa única página, você tem a reunião de todas essas certidões. Certidão, estou falando fiscais, trabalhistas e por aí. Logicamente, o fornecedor tem que estar cadastrado no SICAF. Então, a quem não tem, eu sugiro que faça uma espécie de convênio com a Administração Pública Federal. O compartilhamento desse sistema é muito bom, tá? Falo com conhecimento de causa, por ter trabalhado e saber que também que o órgão que eu trabalho atualmente, que é o Tribunal de Contas, também utiliza o SICAF. Então, nesse sentido, tá? O que seria o ramo de atividade de acordo com o CAIN número 8 do governo federal? Classe de materiais utilizando o padrão descritivo de material, famoso PDM, do Sistema de Catalogação de Material do governo federal. E ainda, além de nós também temos a descrição do serviço ou da obra constante no Sistema de Catalogação de Serviço ou de Obras do governo federal. Então aqui, só para que vocês possam compreender, o governo federal, ele tem uma lista de obras, de serviços, de denominações de obras, serviços, de materiais nesse tipo de situação, tanto no PDM
quanto também no sistema de catalogação de serviço e obra do governo federal. O que eu quero discorrer para vocês é que lá o governo federal tem isso muito bem separado. Professor, o senhor está falando, o senhor falou da lei, o senhor falou do professor Marçal, né, da interpretação dele, o senhor falou aí da legislação, da regulamentação, né, do governo federal, e que inclusive eu convido aqui não ter regulamentado, baseado lá no artigo 187 da nova lei de licitação, que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem aderir, no caso, a alguma regulamentação federal, que possa utilizar essa regulamentação caso você não tenha. Mas eu vou trazer para vocês um exemplo, tá? Inclusive, esse exemplo aqui foi baseado numa interpretação de uma coluna do Conjur, tá? E nós deixamos aqui ao final, inclusive, o link para que vocês possam analisar com calma. Mas imagine que o seu órgão, ele vai adquirir uma caneta preta, perdão, uma caneta esferográfica e um lápis preto. Se a gente fosse considerar lá, na contabilidade, elemento de despesa, 33,90,30, não é? Mas é 33,90,30 alguma coisa. Aí, com relação à classe, seria o quê? Um artigo para escritório. Então, seria uma classe 7510. Só que eles possuem códigos de padrão de descritivo de material diferentes. Por exemplo, caneta esferográfica é o PDM 99 e lápis preto é o PDM 12. Nessa hipótese, para fim de cálculo do limite da despesa, os valores devem ser computados de forma separada. Então, assim, imagine que eu vou contratar via dispensa material para escritório. Contratei R$40 mil lá no mês de fevereiro. Aí vem, lá em outubro, eu contrato mais R$40 mil. Aí você pode dizer, peraí, eu extrapolei o limite, porque o limite ele está relacionado a qual valor? Nós discorremos aqui que o limite com relação à questão de material é de R$ 59.906,02, pelo menos que vale em 2024. Mas, se nós verificarmos a regulamentação do governo federal, vejam, tem o governo federal, quando ele contrata, ele parte do pressuposto dessa regra de separação. Tá? Essa regra de separação, ele tem lá o CIAF e ele também tem o PDM. Então, nesse sentido, o que eles consideram? Nesse exemplo aqui, aqueles tais 59 mil estaria relacionado, eu posso gastar 59 mil com caneta esferográfica, 59 mil com lápis preto. Regra do governo federal. Tá? Então, é interessante que se você não tenha essa regulamentação, que você, ou, entre aspas, adira, né? No caso, como a lei complementar, perdão, a lei 14.133 prevê lá dentro do seu artigo 187, que prevê essa possibilidade de vocês poderem aderir, ou literalmente que você possa fazer uma adaptação e faça uma espécie de uma instituição normativa, uma espécie de um decreto, ou seja, uma situação que o valha para que você possa ali regulamentar internamente. Mas ficou claro para vocês aqui que para o governo federal, a situação relacionada ali ao controle da dispensa está relacionada ao quê? Ao PDM. Né? O que é o PDM mesmo? Padrão descritivo de material. Então, professor, eu sou contador, eu sou uma contadora. Eu tenho que registrar os atos e fatos contábeis. Tá? Então, assim, se eu estou visualizando uma situação que já aconteceu, eu não sou o gestor. Imagine que compraram R$100 mil de caneta esferográfica, compraram R$100 mil em lápis preto, então R$200 mil. Eu sei que já está errado porque basicamente passou do limite. Eu sou responsabilizado por isso? Veja, como assim, com todo o respeito da expressão, cada macaco no seu galho. Então, nesse tipo de situação, nós temos alguém que provocou a contratação, alguém que efetivou a contratação, e a contabilidade ela serve para refletir esses atos orçamentários financeiros, na liquidação, quanto ao pagamento. Então, nossa responsabilidade é registrar isso. Mas também nós temos a responsabilidade de alertar quando está errado. Então, numa situação como essa,
Imagine que eventualmente você possa ter uma fiscalização. É dever legal. Eu posso, uma questão de um princípio da legalidade, alegar que eu desconheço a norma? Regra geral, principalmente como servidor público, nós não podemos dizer isso. Sob pena do que a gente possa eventualmente ser responsabilizado numa questão subsidiária. Veja, estou dizendo aqui num exemplo muito hipotético que poderia redundar. Uma regra geral aqui, a responsabilidade pela contratação é do gestor público. O que eu creio que para nós a responsabilidade seja atinente é, puxa, estou vendo que extrapolaram a contratação do regime legal. Então aqui eu preciso passar para o controle interno. O controle interno sim tem a obrigação de verificar isso, por uma questão de conformidade, mas eu preciso alertar o gestor, tá? Então, por favor, fica aqui esse alerta. Porque muitas vezes, na dúvida de um eventual auditor do Tribunal de Contas, das primeiras pessoas que ele vai querer discorrer para tentar contextualizar quem é? É o contador, é a contadora do órgão. Mas eu tenho um outro exemplo também. Então, nessa mesma situação, imagine que eu tenha uma contratação de um transporte de mudança local e transporte de mudança intermunicipal, que ambos pertencem, tá, ao grupo 643, Serviço de Transporte Rodoviário. Tá? Então, 33.90.39, contém elemento da despesa, e aí eu tenho os códigos lá dentro do CIAF e do CIASG. Nessa situação, o código 3212 é a mudança local e o código 22772 é a mudança intermunicipal. Então, para ficar claro para vocês, nesse tipo de situação, tá, a gente tem que relembrar para vocês basicamente o seguinte. Quando eu tenho o valor de R$ 119.812,02, eu estou dizendo o quê? São obras e serviços de engenharia. Quando eu tenho o outro valor para serviço e compra, relacionando ali a quanto? A R$ 59.906,02, esse é o nosso limite também para serviço. Então, no exemplo da caneta, no exemplo do lápis, no exemplo aqui também da mudança local, mudança intermunicipal, ambos são computados para fins de dispêndio de forma isolada, separadas, cabendo no caso dispensas diferentes no valor para cada um dos serviços descritos. Em que pese que aqui no nosso slide esteja o valor de R$ 57.208,33, eu só trouxe aqui para vocês, esse artigo foi escrito lá em 2023, era um valor anterior, que anteriormente era 57 mil, cerca de 57 mil, e hoje é cerca de 59 mil. Então, só a título ali para que a gente pudesse obedecer para vocês, literalmente, ao que o autor ali discorreu, a gente trouxe esse exemplo. E fica aqui, e eu peço que compreendam muito bem, porque se tem um problema, que isso acontece em Marte, acontece em Plutão, acontece em qualquer lugar aqui do Brasil, essa questão, às vezes, desenfreada da contratação por dispensa de licitação. Tem limite, e esse limite deve ser obedecível, ok? Se você aqui é simplesmente o contador que registra o ato e fato, a responsabilidade, a gente pode considerar que, veja, os atos e fatos eu simplesmente vou registrar, mas tem um dever profissional da nossa parte, também da nossa classe, de alertar o gestor quanto a isso. Mas aquele contador, aquela contadora, que faça parte do controle interno, que seja principalmente responsável pelo controle interno, ela tem uma questão de, essa pessoa, esse setor, ele tem uma questão de conformidade legal. Então, precisa também verificar essas situações, porque não me parece que num plano anual de fiscalização que o controle interno faça, mesmo por amostra, a questão de verificar os valores que foram contratados por dispensa de licitação são sim importantes de serem verificados, ok? Passando dessa parte da dispensa, eu trago a atenção para vocês aqui quanto ao instrumento do contrato. Aí eu queria trazer para vocês uma reflexão primeiro, tá? Para tornar, digamos, o negócio mais atrativo, já que o Estado, município, União, governo, consórcio, autarquia,
fundação, ele não é um cliente fácil de lidar. Ele não é conhecido como bom pagador. Não paga na hora. A lei ainda prevê que ele possa até pagar com uma literalidade de dias depois da entrega do produto ou do serviço. Ele tem superpoderes contratuais. São enormes esses poderes. Por quê? Quando eu contrato, eu sou fornecedor. Quando eu participo de uma licitação, uma dispensa, uma contratação com a administração pública, basicamente, eu não tenho o direito de ficar discutindo cláusula contratual. É um contrato de adesão, praticamente. Então, e dentro desse contrato de adesão, a administração pública, pela lei, ela tem superpoderes contratuais, porque ela pode deixar de pagar por determinado período que está previsto em lei. Ela tem o direito de fiscalizar, ela pode me advertir, ela pode, inclusive, considerar inidôneo. Veja quantas e quantas situações são esses superpoderes. Dá muito trabalho para fechar contrato, porque é certidão para cá, atestado, isso, aquilo. A administração pública é fiscalizada por todos os lados. Porque vejam, é Tribunal de Contas, é Ministério Público, é sociedade civil organizada, é Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, controladorias. E aí? Como é que os fornecedores olham a administração pública? Fica ali, olhando. E aí? Será que um pouco apreensivo também? Vejam só, pessoal. Não é fácil fechar um contrato com a administração pública. Eu parto do pressuposto daquela empresa boa, daquela empresa que quer prestar um bom serviço para a administração pública, sobretudo para a sociedade civil organizada, porque o Estado, ele representa nós, veja, se a gente partir de um pressuposto, isso nós temos uns filósofos que falam sobre o contrato social. O que é o contrato social? Eu abro mão de algumas liberdades que eu tenho e entrego para o Estado possa organizar essa liberdade. Por exemplo, Estado, eu vou pagar tributos a você e com base nesses tributos eu vou querer segurança, eu vou querer habitação, eu vou querer saúde, educação. Vejam, logicamente a quem tenha a extensa necessidade, logicamente não seria para todos. Vamos supor, imagine que eventualmente nós temos uma pessoa que necessite de determinado serviço público e outra que não se necessite, por aí vai. Mas, pelo contrato social, eu entrego essa limitação de liberdade que eu tenho, ajudo a financiar. E nós, enquanto servidores públicos, nós fazemos essa máquina prestar esse tipo de serviço público para a sociedade. Pois bem, só que a administração pública não faz isso apenas sozinha com seus servidores públicos. Eles fazem isso também através dos seus fornecedores. E quando eu, administração pública, vou contratar alguém, eu faço normalmente um contrato. Regra geral, artigo 95 da nova lei de licitação. O instrumento do contrato é obrigatório, salvo nas hipóteses que eu possa substituí-lo por carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. E aí, nesse tipo de situação, nós podemos considerar, eventualmente, na substituição, contra a dispensa de licitação, uma compra com entrega imediata e integral do bem adquirido, nas hipóteses, e assim, deixando bem claro, tá, pessoal? Inclusive quanto à assistência técnica, independente do seu valor, tá? Nas hipóteses de substituição do instrumento do contrato, no parágrafo 1º do artigo 95, aplica-se ali, seria, regra geral, nulo e de nenhum efeito o contrato verbal, aquele contrato verbal que eu estou contratualizando com alguém. Mas isso pode ser considerável uma questão. Imagine que eu contratei, eu tive um problema na administração pública, um problema de encanamento. Imagina eu com um problema de encanamento no meu órgão, e aí eu preciso contratar um profissional.
eu vou abrir licitação, eu vou planejar, eu vou abrir licitação, vou contratar, e aí ele vai prestar o serviço. Nisso, eu tenho litros e litros saindo para o segundo, no meu problema que eu estou tendo ali dentro do meu órgão, dentro ali da administração pública. Então, nesse tipo de situação, eu preciso contratar. Normalmente, nós temos aí a questão de suprimento de fundos, o famoso adiantamento. Aí, nessa situação, eu posso ali contratualizar verbalmente. Imagina, eu vou gastar uma situação emergencial R$500. Veja, eu não preciso abrir uma licitação para poder contratar isso de forma emergencial. Nesse caso ali, o contrato verbal, seja executado financeiramente através de suprimento de fundos ou adiantamento, a depender da denominação dentro do órgão que a administração pública tenha, não pode ser superior a R$10.000 o contrato verbal. Agora, deixando bem claro, eu posso ter uma regra no meu órgão que eu trabalhe, que de repente o suprimento de fundos, o adiantamento é limitado a R$1.500 e por aí vai. Muito cuidado com as interpretações, tá? A lei, ela trouxe uma realidade nacional, só que essa realidade nacional está aplicada ao governo federal. De repente, a região, a cidade, o local que o seu município, o seu estado tenha, talvez tenha um valor bem menor com relação a isso, ok? Mas, professor, a lei prevê lá R$10.000, mas você me disse anteriormente que nós tínhamos lá a dispensa, a inegibilidade, perdão, a dispensa do o inciso 1º e 2º, que tinha R$55.000, que foi reajustado, né? Então, aqui também é a mesma coisa. Então, nós também tivemos aqui um valor que foi aumentado, esses R$10.000, tá? Desse contrato verbal, que hoje, no exercício de 2024, considerando, você está assistindo isso em 2025, suponha, basta você entrar num decreto, que normalmente sai em dezembro de cada ano, que você vai ter esse valor atualizado. No exercício de 2024, nós temos um valor de R$11.981,20, que não poderia ser maior esse contrato verbal, ok? Aí vamos agora ao artigo 105 da nova lei de licitações. Prevê que, regra geral, eu tenho a duração do contrato, que vai estar previsto no edital, que deve ser verificado e observado a cada exercício financeiro, e que eu preciso, olha como a contabilidade é importante, pessoal. Eu preciso ter a disponibilidade de crédito orçamentário, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar um exercício financeiro. Era muito normal, no antigo regime de licitações, que as contratações elas pudessem ser na prática até 60 meses, 48 meses, mas que eram anuais as renovações. A nova lei de licitação, ela trouxe uma novidade bem interessante. Artigo 106, exatamente isso. A administração ela pode, não é que deve, pode celebrar contrato com prazo de até 5 anos, no caso de serviço e fornecimento contínuo, tá? Então, eu até vejo com bons olhos, mas desde que a administração ela tenha maturidade para poder compreender se essa é a melhor forma. Imagina o seguinte, e eu estou dizendo isso baseado em, como dizem aqueles filmes, baseado em fatos reais, tá? Então, um determinado órgão, um determinado município, abriu uma licitação. E aquela licitação, ela tinha uma contratação que valia por 45 dias. Ela queria contratar serviço de limpeza por 45 dias. Ok. Soa interessante, porque normalmente é um ano, né? Então, soou ali 45 dias, chama a atenção. E chamou a atenção, digamos, nesse caso hipotético da fiscalização. Ok, 45 dias, e tinha um detalhe que chamava muita atenção nesse edital. Mesmo sendo 45 dias, tinha a previsão que a empresa precisava ter, digamos, uma espécie de um escritório naquela cidade. Pois bem, aí eu fico imaginando você que é do estado de São Paulo, fornecedor, você que é de Santa Catarina, você que é do Amazonas, de qualquer outro estado, você enquanto licitante verifica, puxa vida, eu vou participar de uma licitação, só 45 dias, eu vou ter um custo de mobilização enorme,
ainda vou ter que ter, digamos assim, um escritório de representação naquela cidade. Então, é racional que eventual fornecedor não participe de licitação. Pois bem. E aí, nesse tipo de situação, aí tivemos lá a contratação de uma empresa. A empresa, lá pelo 40º dia, ela foi notificada pela administração pública para que aquele contrato fosse renovado por mais um ano, ou a extensão de um ano. E aí vem aquela pergunta: se fosse um ano, será que nós não teríamos mais fornecedores? Logicamente, só a título de curiosidade, a fiscalização orientou que o determinado órgão efetuasse uma nova licitação, e assim foi feito, para que não tivesse problemas, tá? E foi feito dessa forma. Mas eu digo até mais, pessoal. Imagine que eu tenho uma contratação, serviço de limpeza. Você sabe que serviço de limpeza, quando eu tenho não só o material de consumo, mas quando eu também tenho a utilização de, digamos, material permanente, imagine uma enceradeira. Eu, enquanto fornecedor, vou colocar tudo aqui na minha plano de custos. Então, eu vou usar uma enceradeira aqui, então eu vou depreciar ela durante o exercício. Agora, a partir do momento que eu sei que eu vou ter um contrato de 5 anos, eu já posso considerar, já utilizar 5 anos, e o meu custo que eu teria, que poderia ser muito mais alto para trabalhar um ano, eu posso diluir em 5 anos. O que eu estou querendo explicar para vocês? Se o seu órgão tiver uma maturidade suficiente, ela pode sim contratar por 5 anos, e é muito possível que ela tenha uma contratação com o quê? Com mais economia em valores. Porque a partir do momento que eu sei que eu tenho um contrato de 5 anos enquanto fornecedor, a gente pode ter várias hipóteses. O fornecedor pode fazer tudo para poder ganhar essa licitação, lembrando que não pode ser inexequível o valor da contratação. O fornecedor ele pode considerar o custo que ele teria em determinado tempo, pode ser esticado de uma forma que fique mais barato dentro da planilha de custos. Então vejam, tem benefício sim contratar por até 5 anos. Só que, volto a frisar, isso tem que ser muito maduro por parte da administração. E tem que ter as seguintes diretrizes de acordo com a nova lei de licitação. Vamos lá. A autoridade deve atestar que tem vantagem econômica. A gente acabou de dar um exemplo que, se fizer um breve estudo, é possível encontrar isso sim. A administração deve atestar a existência de crédito orçamentário vinculado a essa contratação, porque a lei orçamentária é anual. Então, eu venho outra lei orçamentária que vai discorrer acerca de outro exercício. Então, eu tenho uma espécie de um apostilamento no que se refere à dotação orçamentária, ao crédito orçamentário, que pode ser alterado de ano a ano. E a administração, imagina que ela se arrependeu. Se ela pode se arrepender na contratação, a gente vai falar daqui a pouco quanto a isso. Mas imagine que a administração ela tem a opção de extinguir o contrato sem ônus, ou seja, sem maior literalidade de uma penalização, quando não tiver crédito orçamentário ou quando entender que o contrato não tem mais vantagem. Eu posso compreender que, veja, hoje nós estamos aí num mundo que a inteligência artificial ela tem substituído muito, em algumas situações, o ser humano. Imagine que, eventualmente, eu tenho uma tecnologia que a contratação que eu tenho atual, ela seja mais cara do que o mercado já forneça. Então, eu posso considerar que esse contrato não tem mais vantagem, porque estou pagando a mais por ele. Só que é o seguinte, eu preciso dar segurança para o fornecedor. Eu não posso fazer isso a qualquer momento. Então, quando eu vou comunicar ao fornecedor que eu não, em que pese que eu tenha feito um contrato de 5 anos, de 4 anos, e que eu não tenha mais a intenção de continuar com ele, eu só posso fazer isso. Imagine que eu fui contratado, eu enquanto fornecedor, em abril de 2024. A primeira renovação, eu fui contratado em abril de 2024 para que ficasse até meados de março de 2029. 25, 26, 27, 28, 29, 5 anos. Imagine que lá em 2027, a administração ela considerou que de alguma forma não tem mais vantagem aquele contrato. Ela pode fazer isso a qualquer momento em 2027? Ela só pode fazer isso 2 meses antes do aniversário do contrato. Se o aniversário do contrato é em abril, nós temos aí
março, nós temos fevereiro. Então, o que fica muito claro para vocês, tem que ser próxima à data de aniversário e não pode correr com prazo inferior a 2 meses da referida data. Então, isso dá segurança também para o fornecedor e cria também um profissionalismo que a administração pública veja essa situação. Ok? Pessoal, observe essa imagem. É uma quebra estrutural. Então, nós temos aqui uma mudança muito grande em contratos. Agora, é possível, a depender da contratação, isso tem que estar muito claro também no edital, que eu posso ter uma vigência decenal. Peraí. Eu estou vindo numa cultura que eram contratos de 60 meses, renováveis, contratos de 12 meses, renováveis por mais 12 meses, até o limite de 48 ou 60 meses. Agora, eu também posso ter isso de forma decenal. Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, a perspectiva de ter um contrato decenal de 10 anos tem que estar previsto no edital de licitação. Mas a contratação ela é feita por 5 anos, renovável por até mais 5 anos. Então, para ficar muito claro. Por que é importante isso? Tá? Por exemplo, 60 meses. Você vai, como contador, registrar esse contrato. Como é que isso vai estar registrado enquanto ato e fato contábil? Você tem garantias, você tem a previsão contratual. Então, muito cuidado com relação a isso. Tá? Se eu tenho um órgão com contabilista, com contador, com uma contadora, que a primeira situação que nós precisamos verificar é qual que é a extensão desse contrato. Gerard, eu posso anotar contratação com previsão de 10 anos, se já está no edital? Não. Você só vai anotar quando o contrato estiver assinado entre as duas partes, entre a administração e fornecedor. E regra geral é até 5 anos. Eu posso ter um contrato de 5 anos, eu posso ter um contrato já fixado de 4 anos, mas não um contrato já fixado de 10 anos como regra geral. Tem exceção, tá? Que a gente vai falar. Mas esses contratos decenais de até 10 anos, eles têm, primeiro, a previsão na licitação dessa possibilidade, mas são assinados por 5 anos, renováveis por mais 5 anos. Ok? Então, respeitando sempre que tem uma previsão no edital. Eu até entendo que nós vamos ter com isso menos licitações e mais profissionalização do que realmente vai interessar, que é o quê? A execução contratual. Então, vou ter que investir mais em fiscais contratuais e gestores contratuais, porque nós vamos ter mais, digamos assim, vamos ter menos licitações e mais extensões desses contratos. Tá bom? A administração pública, ela tem, de fato, alguns contratos que são até 10 anos, só que são exceções das exceções que normalmente estão mais relacionados ao governo federal. Eu trago aqui para vocês o artigo 108 para que vocês possam, que se tivesse curiosidade, leiam. Tem a questão também da questão de saúde, tem a questão ali também da defesa e por aí vai, mas são exceções e está mais relacionando ali, não à realidade dos estados e também dos municípios. O artigo 109, e aí vem uma grande... Olha, todo órgão que eu trabalhei tinha essa situação. Imagina o seguinte, o caso hipotético de Gerard, ele mora em Curitiba. Então, em Curitiba nós temos a Sanepar, que é uma empresa de saneamento, né? Saneamento aqui, que é estadual, mas que faz serviço em Curitiba e em outras centenas de cidades aqui também no Paraná. E nós também temos a Copel, que ela é prestadora de serviços relacionado ali à energia elétrica. Serviço público monopolizado. Aí eu lhe pergunto, isso é uma pergunta desde quando eu tinha, com todo respeito, cabelo, tá? Faz tempo. Puxa vida, para que eu preciso a toda hora ficar renovando uma contratação que a empresa tem monopólio? Logicamente que o monopólio está relacionado também a uma perspectiva que ela tenha, digamos, de contrato. Por exemplo, tem um contrato, imagine que a Copel tem um contrato até 2050 para explorar
Suponha, tá? Estou dizendo tudo como suposição. Imagine que a Sanepar ela tem contrato até 2040. Para que eu preciso ficar renovando o contrato junto com ela? Isso de forma indefinida. Aí vejam como a lei ela veio tirar essa dúvida fundamental para nós. Administração, artigo 109. A administração pode estabelecer vigência por prazo indeterminado no contrato e que seja usuário de serviço público em regime de monopólio. Então não preciso ficar sempre renovando o contrato. Olha, e quando você renovava o contrato, você tinha que ter custo com o jornal da circulação, e mobilizava a máquina administrativa também. Se colocava funcionários para trabalhar naquela renovação contratual. Então agora, isso felizmente é um problema a menos para nós. Só que isso também tem que estar registrado na contabilidade, tá, pessoal? Bom, a nova lei também trouxe contrato de eficiência, que vai, na realidade, o contrato de eficiência é um contrato que não é simplesmente, regra geral, o que a gente vê em algumas licitações, tá? Na Noruega, eu vou abrir uma licitação e vou contratar pelo mais barato, mas não quer dizer que o mais barato é o melhor. Então, por exemplo, contratações de serviços, eu posso contratar também por técnica e preço. Então, no contratação de técnica e preço, eu posso colocar um percentual da valorização da pontuação pelo valor e outro percentual da valoração pela técnica que a empresa tenha. Então, isso tudo, lógico, que vai ser, digamos, regulamentado pelo próprio edital de licitação. Então, não quer dizer que o menor preço é a melhor contratação, porque a depender da licitação, eu posso ter uma contratação que tem um preço superior do que outro, mas que essa contratação de nível superior, pelos critérios do edital de licitação, sejam os melhores. Logicamente, aqui o critério não é só preço. Então, eu tenho técnica e preço, por exemplo, tá? Mas o contrato de eficiência já é uma outra coisa. O contrato de eficiência, ele nasceu de uma concepção de contratos nos Estados Unidos. Então, vamos pensar que isso aconteceu muito lá, com relação, imagine, a contratações de empresas para, digamos, que tivesse a execução de serviços relacionados à luz. Então, a prestação de serviços que, entre aspas, tivesse iluminação pública para a administração lá nos Estados Unidos, não estou dizendo aqui no Brasil, tá? E aí o que acontece? Ele promete ter um nível de economia X, e esse nível de economia X, ele vai ser remunerado não só pelo que ele efetivamente teve custeio e teve sua margem de ganho, que ele vai deixar claro quanto seria, mas também pela economia que ele aparentemente prometeu para a administração pública. Olha, essa contratação aqui, eu prometo ser um preço X, e sobre esse preço X aqui, eu tenho meu custo tal e o margem de ganho tal, e aí você tem uma diferença. Então vamos pensar o seguinte, um exemplo hipotético. Imagine que eu tenho uma contratação que é 1 milhão por mês, tá? Dando um exemplo lá dos Estados Unidos. E aí eu tenho um preço de referência de 1 milhão, né? 1 milhão. E aí eu tenho um fornecedor num contrato de eficiência que planeja entregar aquele mesmo serviço por, vamos pensar aqui, 700 mil. Então ele tem os 700 mil e ele teve uma diferença de 1 milhão para 700 que foi de 300 mil. Sobre esses 300 mil, inclusive, ele vai ganhar um percentual, que é uma espécie de bonificação pelo resultado que ele me trouxe. Isso lá nos Estados Unidos. No Brasil, o contrato de eficiência, eu já vi em contratos diferentes, por exemplo. Eu já vi até em contrato de limpeza isso. É como se fosse o que seria efetivamente gasto em limpeza e acabou sendo economizado, que acabou voltando em bonificação para uma empresa fornecedora, visto em edital de governo federal. Mas cuidado com as ideias, porque se eu não tiver uma fiscalização, imagina o seguinte, olha, estou prometendo entregar para você um nível de serviço tal. Aí ele entrega aquele nível de serviço pior, porque imagina o seguinte, ao invés dele usar um determinado elemento, ele acaba colocando um outro elemento enquanto produto pior. Então não é bem isso que a administração pública procura. O contrato de eficiência a gente sabe que não vai ser para toda e qualquer contratação, mas que é um contrato que vale muito a pena discorrer.
Os prazos do contrato de eficiência é de até 10 anos, no contrato sem investimento, e até 35 anos, quando tem investimento por parte do fornecedor. Então, vocês podem notar que, de fato, é uma mudança. Saímos lá no Instituto de 60 meses, 48 meses, para a situação de 10 anos, um contrato de eficiência. No contrato comum, até 10 anos, serviço contínuo. Tá? Agora, como no caso que nós temos aqui a questão do contrato de eficiência, ele pode ser 10 anos, quando não tem investimento nenhum, e quando tem investimento do fornecedor, naquela situação de até 35 anos. Também temos a operação de sistemas, de tecnologia, que é muito comum, e a gente pode dizer que a tendência é que continue sempre aumentando, tá? Pode ter uma vigência máxima de até 15 anos. Tá? Então, deixando claro, trazendo mais uma vez a referência. O artigo 136 da nova lei de licitação prevê que quando eu tenho alteração de contrato que não caracteriza, digamos, olha, eu não estou aumentando 25%, 10%, simplesmente eu não estou tendo alteração no contrato, imagine um reajuste. Então, nós temos aí uma simples apostila. Então, nesse caso, eu não preciso ter o termo aditivo, e aí nós estamos dizendo o quê? Variação do valor contratual, tá? Que pode ser por reajuste ou repactuação de preços, que nós discutimos já anteriormente na aula 1, atualizações, compensações, penalizações nas condições do contrato que estejam previstas, alterações. Imagine que a empresa ela deixou de ter um nome e passou a ser outro nome. Então, mudou a razão social apenas. Então, puxa, imagina eu ter que assinar um termo aditivo para isso. Não, um simples apostilamento já resolve esse tipo de situação. E também, e aí vem o nosso lado aqui, nós somos os contabilistas, os contadores, as contadoras, o empenho das dotações orçamentárias, que é a informação que a contabilidade, ela não só executa, mas deve informar isso aos gestores. Então, quando eu tenho uma situação que é mudada a título de empenho, isso deve ter um apostilamento, ok? Quanto ao recebimento, isso é importante, porque isso fica registrado na contabilidade. Eu continuo ainda tendo o provisório e definitivo, tratando de obra e serviço. Também, no caso de compras, eu também posso ter o provisório e definitivo. Mas, professor, no meu órgão, normalmente, quando é compra, eu só tenho o definitivo. O provisório a gente acaba não recebendo em algumas situações. Não tem problemática, desde que isso esteja bem atrelado no contrato, esteja bem atrelado também no seu regulamento de compras. O que a lei, entre aspas, não trouxe, diferente do que tinha a 8666, são os prazos. Eu creio que aqui é uma situação que no teu órgão vale muito a pena você regulamentar quais seriam os prazos de provisório e definitivo. Isso porque é uma realidade local. Isso deve ser regulamentado. Quanto às garantias, é importante garantia. Vou explicar para vocês o porquê. Teve uma vez, isso foi na Dinamarca, tá? Nós tivemos lá um determinado município que contratou um fornecedor. E esse fornecedor, no momento da contratação, ofereceu garantia. Aquela garantia, naquele município lá da Dinamarca, foi guardada dentro de um cofre. Né? Era até em papel. Foi guardado no cofre. Beleza. Aí no terceiro ano do contrato, começou a dar problema aquele contrato. A execução contratual começou a dar problema. E a pessoa abandonou, no caso a pessoa jurídica abandonou a execução contratual. E aí sobrou para o município por quê? Porque tinha que a empresa ela nem acabou pagando a rescisão contratual. Aí alguém falou, não tem problema, porque nós temos garantia. Aí foram lá abrir o cofre. Foram lá no tesoureiro, o tesoureiro abriu o cofre, pegou a garantia, agora vamos lá usar a garantia, né? Entrar em contato com a instituição financeira. Só que a garantia tinha validade de 1 ano. Então quer dizer que naquele terceiro ano a garantia já não tinha mais validade. Vejam a importância. Primeiro, a garantia ela tem que ser contabilizada. Mas professor, isso aí, entre aspas, não é orçamentário, é extra-orçamentário. Entre aspas, né? A antiga denominação lá da 4320.
Isso mesmo. Só que se eu tenho validade e tenho um valor, eu tenho que registrar aqui na contabilidade. Não podemos esquecer. Porque a contabilidade ali, a gente pôde interpretar que ela teve um erro crasso. Porque, de fato, tinha um ano a validade. Aquilo, a partir do momento que perdeu validade, o porquê que o responsável técnico legal pelo município, no caso o contador, ele não verificou que aquele lançamento contábil relacionado à garantia, aquele prazo não tinha mais validade. E aí? A responsabilidade passou a ser também do contabilista nessa situação, porque ele registrou o ato e fato e não colacionou a situação relacionada ao problema que existia. Espera aí, deu um alerta ali, deveria ter tido um alerta no 11º mês, antes de renovar o contrato. A garantia está acabando, eu tenho esse lançamento aqui, e aí, o que a gente vai fazer? Vai estornar esse lançamento, vai continuar com a empresa, vai vir outra? Porque a responsabilidade também da contabilidade é no sentido de informar o gestor dessa situação. Lógico que a responsabilidade não é só do contador, deveria ser também da gestão que, quando renovou o contrato, deveria ter avaliado isso também, mas quem contabiliza essa informação e quem tem o controle disso é a contabilidade. Então, muito cuidado com isso, tá? Regra geral, nas contratações de obras, serviços, a garantia pode ser de até 5% do valor inicial do contrato e até de 10%, só que tem que ser muito bem, digamos, justificado. Aqui eu, enquanto contador, não vou entrar no mérito. Se o município entendeu que tem que ser 2%, 3%, tem a justificativa para isso, ok. Eu vou contabilizar e cobrar no sentido que, quando eu recebi o contrato, eu preciso, digamos, registrar aquele contrato na minha contabilidade, com a questão compensada, ativo e passivo, então eu preciso, de fato, considerar essa situação e interpretar. Então, o contador que recebe um contrato e não lê essas cláusulas, ele é tão responsável quanto a administração. Nas contratações de serviços com vigência superior a 1 ano, será utilizado sempre o valor anual do contrato. Imagine que eu tenho um serviço contínuo de 5 anos que eu contratei. Então, nesse tipo de situação, só vai ser utilizado para efeito de garantia o valor anual, não o valor de 5 anos. Nas contratações de obras e serviços, de engenharia de grande vulto, no caso, né, isso deve ser muito bem justificado também, pode ser de até 30% do valor do contrato, inicial do contrato. E essa garantia, ela vai ser liberada ou restituída após a execução do contrato e a contabilidade tem que dar baixa nesse lançamento. Então, assim, foi uma grande situação, porque, vejam, nós, infelizmente, no Brasil, nós temos várias obras paradas, justamente porque, às vezes, são contratadas empresas, algumas que acabam não terminando a obra, e nada pode ficar por isso mesmo, nada. Então, a nova lei de licitação, ela tenta acabar com esse problema quando ela exige a prestação, que ela pode exigir a prestação da garantia na modalidade de seguro-garantia, que prevê a obrigação da seguradora, em caso digamos que o contratado não execute, que assuma a execução e conclua o objeto do contrato. Mas, professor, se a gente pensar dessa forma, com seguro-garantia, não pode ficar mais cara a contratação? Pode. Mas agora a gente tem pelo menos uma situação que garanta a finalização da obra. Tá? Então, nesse caso, a seguradora vai firmar um contrato, inclusive o aditivo como interveniente e anuente, e pode ter livre acesso à instalação da obra, da execução, acompanhar a execução do contrato principal, ela ter acesso à auditoria técnica e contábil e também requerer esclarecimento do responsável técnico pela obra. Eu creio que essa situação aqui foi uma das boas coisas, boas não, excelentes novidades que a nova lei de licitação traz, porque aqui a tendência é que reduz aí a possibilidade de termos obras paralisadas por abandono de uma construtora, por exemplo. Então, nesse caso, teremos a emissão de empenho em nome da seguradora, tá? Ou que ela indicar para a conclusão do contrato, e ficamos nessa situação, ok? Muita atenção, tá, pessoal da contabilidade, com relação às garantias. Mas também
tem uma situação que temos digamos assim, um ajuste muito legal da nova lei, relacionado ao quê? A ordem cronológica do pagamento. Então, aqui eu trouxe para vocês uma reflexão do professor Rony Charles, né, com relação aos efeitos perversos do ambiente da contratação. Eu sugiro que vocês leiam, não o livro, por favor, é uma boa indicação também, mas pelo menos esse comentário, porque a inadimplência, ela gera efeitos perversos na contratação pública, porque ela afasta os fornecedores e cria um ambiente propício ao conluio e à cartelização. Então, nessa situação, regra geral, agora nós temos a ordem cronológica por cada fonte diferenciada de recursos. Eu posso ter uma fonte da saúde, da educação, da assistência social, fonte 1, fonte 2, enfim. Só que cada fonte eu tenho que subdividir uma fila para o fornecimento de bens, de locações, prestação de serviço, realização de obras. E assim, chegou uma nota fiscal da empresa GM, só que ela tinha outras notas à frente, ela está na fila de locação. Aí, puxa vida, paga esse fornecedor na frente dos outros. Se isso acontecer, vão ter muitos problemas. Porque agora o Tribunal de Contas, ele não trabalha sozinho fiscalizando isso. Nós temos agora a persecução, inclusive, de crime 4 a 8 anos se desobedecer a ordem cronológica. Mas a gente vai falar um pouco mais disso à frente, tá? Mas, professor, mas como toda regra, não tem alguma exceção? Sim, temos algumas exceções. Imagine que eu tenha uma grave perturbação de ordem, uma situação de emergência, que, por exemplo, a prefeitura, o Estado, eles tenham que contratar colchões, mantimentos, para poder ali, de uma forma sazonal, poder auxiliar os moradores ali. Então, veja, eu não vou colocar isso aqui como não vai para a fila de credores aqui, isso aqui eu preciso pagar logo para o serviço ser mais rápido executado também. Pagar logo, considerando ali a liquidação do pagamento. Mas eu posso ter uma situação que um menor fornecedor, como um microempresário, ele, puxa vida, ele precisa receber isso de tempos em tempos, senão o fluxo de caixa dele vai atrapalhar. Então, desde que ele demonstre isso para vocês, vocês podem furar a fila da ordem cronológica. Mas ele tem que demonstrar para vocês que, se ele não receber, ele vai ter a descontinuidade do cumprimento do contrato. Não é receber antecipado, é receber após a prestação de serviço ou da venda do produto. Aí veio uma pergunta, numa consulta para o Tribunal de Contas do Paraná. Veja, tendo em vista a segurança que o empresário tem, há a possibilidade legal de instituir preferência e pagamento para a microempresa que venha fornecer bens e serviços para o município. A adoção dessa prática colocaria o gestor em risco? Pois bem, a resposta da consulta foi: extrapola a competência legislativa local a instituição de preferência que alterem a ordem legal de pagamento. Então, o que nós temos que ter aqui é o seguinte: não é o município que deve justificar a ordem da furada da fila, e sim, pelo que a lei prevê, a descontinuidade da execução do contrato, que tem que ser justificada pelo fornecedor, no caso de ser microempresário. Ok? Pagamento de serviços necessários ao funcionamento do sistema estruturante. Aí eu fiquei ali, que nem a menina ali. Puxa vida, o que é isso? Risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Sistema estruturante, sistema de TI. Aí é aquela questão da regulamentação que vocês precisam ter no seu órgão, tá? Aí eu tenho, de repente, ali o pagamento de falência, recuperação judicial, dissolução de empresa contratada. É aquela frase: decisão judicial não se discute, se cumpre, se veio, paga. Tá? Então, fura a fila. E também, se eu tenho o pagamento de um contrato que trate de assegurar o patrimônio público, que não trave funcionamento de atividade finalística do órgão. Imagina uma empresa pública, a gente está discorrendo aqui como exemplo. Esse tipo de situação aqui, ele poderia, na interpretação, no caso da regulamentação, ser uma questão de atividade finalística do órgão, entidade, então fica aqui a situação, ok? Bom, então sempre, isso aqui é lição do professor Marçal, que tiver digamos assim, uma alteração da ordem cronológica, tem que passar para o órgão de assessoria jurídica, para que ele possa verificar isso. E mais do que isso,
a decisão do contrato que tenha esse tipo de situação deve indicar suas consequências jurídicas e administrativas, está na LINDB, na Lei de Introdução do Direito Brasileiro. E também o artigo 28 da LINDB prevê o seguinte: o agente público vai responder pessoalmente por decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Dolo é a situação mais difícil de provar, porque você tem que provar que a pessoa teve intenção. Agora, erro grosseiro, eu tenho a legislação, eu só tenho aquelas situações, 4 situações de exceção, e se eu tenho uma situação que eu orientei que se fosse pago, ou eu fiz o pagamento, imagina que eu sou tesoureiro, ninguém justificou nada e fui lá e paguei um fornecedor fora da ordem cronológica. Ou eu sou alguém que deu um parecer discorrendo que poderia ser pago numa situação que a lei não prevê. Esse tipo de situação aqui pode responder pessoalmente. E pessoalmente quer dizer é que a Câmara não pega aqui, mas imagine que seja o seu bolso. Isso é, no caso, pessoalmente responsável com esse tipo de situação. E aí, a lei ela vem dar esse soco moral e necessário para esse tipo de situação. Então, a inobservância nesse tipo de situação vai gerar o quê? Uma responsabilização e mais do que isso, né? Cabe aos órgãos de controle, o controle interno verificar isso e também Tribunal de Contas, que é o controle externo. E sempre que tiver uma ordem cronológica que tenha sido alterada, tem que estar no site. Só de curiosidade, isso aqui são jurisprudências mais antigos do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aqui, nesse tipo de situação, no caso do Paraná, ele compreendia sempre ali que a questão da ordem cronológica, ela deve ser obedecida, mas o pagamento em si, ele deve ser uma situação discutida entre o fornecedor e a administração. O Tribunal de Contas não manda pagar, tá? Mas assim, se você fornecedor, digamos, a administração pública, gestor público, pagou em atraso, você vai ser responsabilizado. Hoje ainda teria essa questão da multa, mas eu não tenho dúvida, se eu tenho uma ofensa legal que prevê que quem paga em atraso deve ser responsabilizado com uma situação de detenção de 4 a 8 anos, eu não tenho dúvida que os órgãos de controle, além de sugerir multa pela questão da ordem cronológica de pagamento, vão comunicar isso aos ministérios públicos e vão ajuizar ações contra as pessoas, tá? Bom, eu deixo aqui para vocês as reflexões, né, dessas decisões e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá, pessoal.